Fala, nação regatiana, começando mais um vídeo no canal CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Sempre traz notícia aí do maior de Alagoas e o único representante da Série B de 2023. Galera, trazer aqui um pedaço do trecho, né, dessa entrevista aí na Rádio CBN com o Iverson Fernandes, né, e com o Emerson Júnior, falando um pouco aí com o executivo de futebol, Thiago Paz. Veja que o Thiago Paz falou aí sobre o jogador Copete, sobre Jean Patrick, sobre Marcinho, né? A situação aí desses jogadores que estão no CRB e a situação do Copete, como tá aí, né? Se ele vê ou não. Veja aí, nesse pedaço de trecho aí. Vamos para começar logo com a pergunta que não quer calar. Tiago, qual é a real situação do Copete? Ele vem para o CRB, não vem? O CRB desistiu da negociação? O que é que você pode passar para a gente dessa situação atual do Copete? Olha, só assim, primeiramente, né, é importante destacar que as negociações, elas têm custos diferentes, né? Então, até por isso, a gente preza muito para evitar vazamento, para não criar uma expectativa do torcedor, na imprensa, e uma ansiedade desnecessária, né? Às vezes tem negociações que demoram muito, mas pelo fato delas não terem tipo um vazamento, ninguém cria expectativas, vai ser amanhã uma coisa, vai ser amanhã, e a gente consegue trabalhar com uma tranquilidade maior, né, sem ficar criando aí um monte de factóides, sem ficar tendo um monte de especulação, e de fato a negociação evolui a seu efetivo fechamento. Quando há um vazamento, isso é muito ruim. Por quê? Porque começa a gerar toda essa expectativa, cria-se uma ansiedade muito grande de todos os envolvidos, né, na torcida, na imprensa e até internamente mesmo, do atleta, do clube, enfim. E isso atrapalha bastante. De fato, é uma negociação que ela tem corrido há algumas semanas, né, digamos assim, né? O mais importante de se destacar é que o atleta, desde o início, se mostrou muito decidido a vir para o CRB, mas é importante também a gente destacar algumas complexidades que se tinha na operação, né? Primeiramente, o fato do atleta pertencer ao Avaí, estar emprestado ao Bahia. O Avaí, no primeiro momento, por ter caído para a Série B, não queria liberar, né, antecipadamente a rescisão do empréstimo com o Bahia para reforçar um adversário dele na Série B. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, naturalmente o Avaí deve ter algumas tendências financeiras com o Copete e estaria na sua programação de pagamento somente para o final desse ano, de 2023, acertar isso aí. Então, logo o empréstimo se encerrasse lá com o Bahia. E com a rescisão antecipada do empréstimo, a discussão sobre essas tendências, elas passaram a ser nessa temporada, onde a gente sabe que é o momento que os clubes brasileiros mais têm dificuldades financeiras, ainda mais esse ano agora com a indefinição da cota da Série B, né? Então, foi um empecilho maior também nessa resolução do problema. A própria situação do Jonathan com o Bahia, né, de alguns acertos financeiros que o atleta precisou de mão para poder acertar com o CRB. Tudo isso aí levou um tempo, né? Falar das festas de fim de ano, que vem no meio do caminho aí, acabam atrapalhando também. Mas a gente já está aí praticamente 99% com tudo fechado, né? E apesar da demora, assim, entre aspas, que como eu falei, se não tivesse sido vazamento, não tinha se criado todo esse cenário de especulações, factóides aí que foram criados, de levantar dúvidas se o jogador queria vir, se não queria vir. É importante deixar claro que o atleta sempre esteve disposto a vir para cá, abriu mão de questões financeiras também para vestir a camisa do CRB, esteve aqui no nosso centro de treinamento, jantou comigo, jantou com o presidente, conheceu a estrutura, ficou encantado com a estrutura do clube, conhece muitos atletas, ligava diariamente para os nossos atletas, dizendo que queria estar aqui com a gente, né? Menos mal que ele vinha fazendo uma pré-temporada normalmente com o Bahia, então fisicamente ele não teve prejuízo em não ter vindo antes. Então é importante destacar esse desejo de jogador da camisa e ser um reforço importante para qualificar nosso elenco. Thiago Emerson Júnior, um abraço, boa tarde para você. Ainda com relação ao Copete, porque, como você bem colocou, a negociação que vem se estendendo, e a partir que o tempo vai passando, as informações vão surgindo e depois surge outra informação, enfim. O jogador está emprestado pelo Avaí ao time do Bahia.
Ele vem para o CRB emprestado pelo Avaí ou vem livre? Vai ter composição salarial? Como é que está sendo acontecido isso? Não, ele vem para o CRB em definitivo, ele está rescindindo não só o empréstimo com o Bahia, como também o seu contrato com o Avaí. Né? As questões relacionadas ao modelo de negociação, eu me limito a falar somente disso. Ele vem em definitivo para o CRB. Eu não vou entrar no mérito aí de quanto que tem de composição, se tem composição. Acho que isso aí é uma questão muito discricionária, um assunto interno, e não tem necessidade da gente estar falando, e até para não estar expondo questões pessoais e financeiras do atleta. Ô Tiago, mas eu vi uma entrevista, acho que ontem, ou foi ontem, não vou lembrar, em uma co-irmã, em que um dos conselheiros do CRB, até me fugiu o nome dele agora, ele teria falado que viria por empréstimo, você já confirmou que não é, e teria uma composição salarial. Então, só para que eu possa entender o torcedor também, porque o boato que tem, pelo menos, é que o salário dele no Bahia é muito alto. Então, mesmo ele não vindo por empréstimo, ainda terá uma composição salarial? Ô Iverson, essas questões de negociação, de quanto o cara ganha ou deixa de ganhar, isso é um assunto do próprio atleta, entendeu? É o mesmo caso do Juninho Valora. O Juninho, quando veio para cá do América Mineiro, muita gente não acreditava que ele poderia vir pelo valor do salário que ele tinha. E naquele momento houve uma composição com o América e acabou o contrato e ele seguiu aqui com a gente do mesmo jeito. Tem composição com quem? A história do Copete é outra negociação, né? É natural que os clubes, quando sobem para a Série A e reforçando seus elencos, eles precisam se desfazer de alguns atletas e por isso sabem que clubes da Série B não vão pagar o salário integral, e eles optam por fazer composições salariais. É natural que no caso do Jonathan também tem essa situação, assim como teve no próprio Falcão, né, que foi um outro atleta que veio do Bahia, assim como pode ter no outro atleta que a gente está negociando de uma outra equipe que subiu para a Série A, e que se vier para o CRB virá numa composição salarial também. E isso aí não é problema algum, é algo completamente normal, é uma dinâmica extremamente comum no mercado. E eu não vejo porquê de virar um zum desse tamanho, entendeu? Se o jogador vem para o CRB, o salário dele vai ser uma parte paga pelo CRB, outra parte paga pelo Bahia, como já foi feito com diversos atletas aqui. O próprio Longini, quando veio na primeira passagem dele, tinha contrato com o Santos pagava uma parte, o Santos pagava outra. Assim, não tem nada de anormal aí, e esse modelo de negociação deve ser feito também com o caso do Copete. Ô, Tiago, ainda com relação a isso, e eu concordo com você quando você fala a questão do salarial, porque eu sei que é um assunto suscetível, né? Às vezes o jogador não fica a cavaleiro, que isso venha à tona, principalmente partindo do clube. Mas, ao mesmo tempo, você acabou de responder, dizendo que o jogador terá no salário uma composição, inclusive, do Bahia, mesmo tendo a rescisão contratual. Eu considero como normal mesmo. Haja vista que o jogador tinha contrato ainda com o Bahia até o final da temporada e vai acontecer uma rescisão. Não significa dizer que o Bahia não participe ainda dessa composição, mas você já adiantou que participa. Então, até aquela dúvida. Participa, o Bahia participa da composição. Isso. Não, porque, assim, tinha essa dúvida, né? Não, porque a dúvida... Vamos lá. Eu tenho um jogador aqui no clube, certo? Eu estou liberando ele, tá? Eu não quero mais contar com ele no CRB. Eu vou emprestar ele para o Remo, para jogar uma Série C, por exemplo. O Remo não tem condição de pagar o salário dele integral. Eu vou pagar um pedaço? Tá normal, não tem nenhum problema nisso aí. E é o que aconteceu no caso do Jonathan com o Bahia. Não, eu concordo com você, até porque é uma questão lógica, né? Sim. Partindo do princípio que, por exemplo, o jogador foi para o Bahia numa condição muito alta salarial. E a partir do momento que ele vem livre para o CRB, significa dizer que ele viria numa condição parecida em termos salarial, reduzida alguma coisa. Não drasticamente, por isso que há uma composição, mas está explicada essa questão. Vai, Iverson. Um outro assunto, agora mudando um pouquinho, saindo do Copete, é sobre o Denner. A informação que eu tenho é que ele treina no CRB, acho que desde o primeiro ou segundo dia da pré-temporada, ainda em dezembro. Eu queria que você confirmasse essa informação, se de fato ele já está no CT e se ele estiver, o que é que falta de fato para ele ser anunciado? O Denner treina no CRB desde o dia 13 de dezembro, tá? Existiu um imbróglio junto ao Atlético Paranaense do jogador em relação à divisão dos direitos econômicos do atleta, tá? Primeiramente, CRB e Atlético fizeram todo o acerto em relação aos percentuais e uma indefinição em relação ao percentual que seria destinado ao atleta. Isso aí acabou demorando um pouco mais a ser resolvido e ainda por isso ele acabou não sendo anunciado. No dia de ontem finalizou-se tudo, né? Foram assinados todos os contratos. A expectativa é que ele consiga entrar no BID ainda hoje. A gente está tentando, o Lima Verde está trabalhando duro aí nisso, junto à Federação Paranaense,
dar condição de jogo para ele no domingo, mas ele já é atleta do CRB, já está com todos os contratos assinados. Agora é só aguardar ele ter o nome publicado no BID e ele ser anunciado, juntamente com o Otávio também, que é um jovem zagueiro que nós trouxemos do Mirassol, vem treinando muito bem e deve ser os últimos 2 anunciados aí, juntamente com o Jonathan Copete. Tiago, como é que está a situação do Jean Patrick? É um jogador que tem contrato com o CRB até o final da temporada, ao que já foi noticiado que o CRB não pretende contar com esse jogador para ser utilizado pelo técnico. Qual o caminho, qual a saída que o CRB vai encontrar para o Jean Patrick? Oi, Emerson, isso aí são assuntos que a gente internamente, desculpa, Emerson, esses são assuntos que a gente trata internamente. O Jean tem contrato, é natural que o clube faça algumas escolhas, né? E nesse momento a gente tem procurado seguir uma linha com um perfil de trabalho um pouco diferente. O Jean está ciente de tudo, a gente está sendo muito transparente com ele, está trabalhando, tem treinado normalmente com os demais atletas, mas existem pontos de vista diferentes em relação ao que o clube pensa e o que o atleta pode oferecer nesse momento, e entende-se que para todas as partes envolvidas, talvez o melhor caminho seja ele encontrar um outro clube. O atleta paciente tem feito isso, tem buscado se inserir no mercado, encontrar uma outra equipe. O CRB já se demonstrou aberto a ajudá-lo nesse aspecto também. Tinha uma negociação em curso com a ABC, acabou esfriando. A ABC ainda está um pouco receoso em relação a essas questões das cotas da Série B 2023, pediram para aguardar, mas a expectativa é que isso se concretize depois dessa reunião aí do dia 19. Então a situação do Jean é basicamente essa, mas vale destacar que ele está tendo o mesmo tratamento que todos os demais atletas, vem treinando normalmente, só que de forma muito transparente foi comunicado que os objetivos do clube são um pouco diferentes daquilo que ele pode oferecer para a gente. E a questão do Marcinho, o atacante, como é que está atualmente? A informação que eu tenho, pelo menos de bastidor, é que inclusive ele treinou no time que pode ser o titular de domingo. O CRB tem a pretensão de permanecer com ele, vai emprestar. Como é que está a situação atual do Marcinho? Não, o Marcinho é um jogador extremamente qualificado, né? E se você puder ter todos os atletas qualificados à sua disposição, você vai ter. Então, nesse cenário de qualidade técnica, ele é um jogador que, sem dúvida alguma, é extremamente importante para a gente. Não à toa, há uma grande possibilidade de ele começar o ano como titular do CRB. Mas também existem outras questões relacionadas a budget, né, a aspectos financeiros, e o clube precisa ter equilíbrio. A partir do momento que algumas situações não acontecem, começa a gerar uma certa complicação, né, no desequilíbrio financeiro. E está sempre atento aí, busca ter sempre uma austeridade, uma responsabilidade com o seu patrimônio, né, com o seu orçamento muito grande, e a gente não pode perder a mão. Né? Então, às vezes, alguns sacrifícios acabam sendo necessários. O caso do Marcinho vem sendo discutido juntamente com ele, com o representante dele, internamente, comigo, com toda a diretoria, presidente, comissão técnica. Né? A gente deixa claro a importância desse atleta, tecnicamente falando, e os ajustes econômicos são discutidos diariamente para, se for possível, tê-los todos aqui, vamos manter todo mundo. Se não houver possibilidade, aí ajustes às vezes precisam ser feitos e discutidos internamente e tomar a melhor decisão para a instituição.